Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais uma lição e eu já começo com uma pergunta. Você tem ou conhece alguém que tem um nome estranho? Pois é, galera, pode ser que meu nome é estranho, ou pelo menos diferente. Eu me chamo Victor BJ e BJ não é apelido, é nome. A minha irmã, por exemplo, se chama Anne Lacey. É nome também. Meu pai queria em todos os filhos ter uma combinação de letra para ficar fácil de decorar. E aí ficou Anne e BJ. E o meu terceiro irmão não recebeu letra, mas recebeu a homenagem de ter o nome do meu pai, que é Tibúrcio. Ou seja, tudo estranho os nomes lá na minha família. Eu particularmente gosto muito do meu nome, mas tem muita gente que não. Por isso eu pergunto, você gosta do nome que você recebeu? Poxa, carimbo, Miguel. Hoje em dia é possível até mudar de nome, se você não está satisfeito com o que tem. E a lição de hoje vai falar sobre um personagem bíblico que mudou de nome. Não porque ele quis, mas porque se tornou uma nova criatura e o próprio Deus deu um novo nome para ele. Momento curiosidade. Você sabia que Martin Luther King não teve esse nome sempre? Pois é, o nome dele original era Michael Luther King. Fecha parênteses. Nossa... Nas lições anteriores, a gente viu que Paulo era o líder da oposição religiosa e levou muitos cristãos à morte. Antes de ser Paulo, ele era conhecido como Saulo, e a sua conversão foi um dos acontecimentos mais extraordinários da história da Igreja Apostólica. Paulo tinha uma determinação e um apoio oficial para destruir a igreja. Mas enquanto fazia isso, ele foi surpreendido pelo chamado de Deus, lá na estrada de Damasco, e se tornou o maior dos apóstolos. Ellen White diz em um de seus livros que dentre os perseguidores mais cruéis e implacáveis da Igreja de Cristo, surgiu o mais hábil defensor e mais bem-sucedido arauto do Evangelho. Paulo, um apóstolo de fé e coragem, página 9. E essa é a referência. Pois é, com a conversão de Paulo, o cristianismo mudou para sempre. Acho uma das maiores conquistas. Você lembra que na semana passada a gente aprendeu que existiam dois tipos de judeus, os helenistas e os hebreus, lembra? Pois é, Paulo era um judeu helenita, nascido na cidade de Tarso. Mas ele teve uma educação diferenciada dos helenistas comuns. Ele estudou com o mestre farisaico mais influente daquela época, o que tornou ele um fariseu extremamente ortodoxo. Esse fanatismo, inclusive, fez com que ele participasse da morte de Estevão, como a gente viu na semana passada. E olha, era muito, mas muito difícil Paulo acreditar que Jesus era o Messias, principalmente pelo fato de Jesus ter morrido na cruz. Isso contrariava completamente a crença dos judeus, que diziam que quem era pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus. Ou seja, para eles era impossível o Messias ser amaldiçoado por Deus. É interessante ressaltar que antes de Paulo se tornar um apóstolo de Jesus, ele era um membro do Sinédrio. E Sinédrio era como que uma sede que ficava ali em Jerusalém, servia para oferecer apoio às comunidades de judeus que ficavam em outros locais. A comunicação deles era feita através de cartas que eram enviadas pelos chaliães, que em hebraico significa enviados. E quando Saulo pediu ao presidente do Sinédrio que lhe desse cartas dirigidas às sinagogas de Damasco, ele se tornou um chaliá, com autoridade para prender os seguidores de Jesus. Eu não ouvi o que eu ouvi? Mas a história teve uma reviravolta. A caminho de Damasco, Saulo e seus companheiros foram surpreendidos com uma luz que vinha do céu, que brilhava intensamente. E nesse momento eles ouviram uma voz que veio do céu, uma forte voz, que era uma manifestação divina, em que apenas Paulo ficou cego e pôde compreender as palavras que foram proferidas. Isso aqui, gente, é Jesus aparecendo para Paulo e o chamando para se tornar um discípulo seu. O interessante na história de Paulo é que geralmente a gente pensa que ele era um homem mau quando perseguia os cristãos, mas não, gente. No coração dele, ele pensava que estava realizando a vontade de Deus nas mais sinceras das intenções. Mas com essa revelação, Paulo não apenas descobriu que Jesus estava vivo, mas também que ele estava fazendo sofrer os seguidores do próprio Jesus. É mesmo, é? Quando Paulo percebeu que estava falando com Jesus, ele perguntou: "O que farei, Senhor?" E Jesus respondeu dizendo que continuasse a jornada até Damasco, que lá iria ser revelado a ele o que fazer. Como parte do plano perfeito de Deus, uma visão foi dada a outro personagem dessa história, Ananias. Ananias recebeu uma visão que o instruía a ir de encontro a Saulo e colocar a mão sobre ele para que a sua visão fosse restaurada. Conhecendo a fama de Saulo, ele sentiu muito medo. Aliás, ele não sabia que Saulo havia tido um encontro com Jesus e não mais estava ali representando o Sinédrio. A mudança de Paulo foi tão dramática que nenhuma causa humana lhe pode ser atribuída. Somente a intervenção divina pode explicar o mais obstinado adversário de Jesus decidindo abandonar tudo e se tornar um dos seus apóstolos mais dedicados e produtivos. Bravo! Wow! Paulo partiu de Damasco e seguiu em direção às sinagogas árabes e lá
todos perceberam a sua mudança. Tanto é que alguns oponentes até conspiraram para tirar a vida dele. Ele foi denunciado às autoridades locais, mas com a ajuda dos fiéis e dos seus novos amigos, ele conseguiu escapar dentro de um cesto para fora da cidade. É claro que os cristãos estavam extasiados de alegria ao descobrir que o seu maior oponente agora havia se juntado a eles. Que coisa mais linda! Depois de 3 anos da sua conversão, Paulo finalmente retornou para Jerusalém e lá ele enfrentou sérios problemas dentro e fora da igreja. Os fiéis demoraram a acreditar na real conversão dele, eles ainda o temiam. Assim como Estevão, Paulo tinha um entendimento superior das Escrituras e pregava uma fé que não se baseava no sistema cerimonial do Antigo Testamento, não. E isso fazia com que os cristãos sempre desconfiassem dele e da sua real mudança. E essas tretas ficaram cada vez mais sérias. Inclusive, depois de 15 dias em Jerusalém, a sua vida começou a ficar mais e mais ameaçada e o próprio Jesus, em visão, orientou que ele deixasse a cidade para sua própria segurança. Sendo assim, Paulo voltou para Tarso, sua cidade natal, e lá ficou até o início do seu ministério. Massa demais essa história, né? Paulo é demais, Paulo é demais. Vamos recapitular. Primeiro, a conversão de Paulo mudou a história do cristianismo para sempre. Segundo, Paulo era um membro do Sinédrio. Antes de ser apóstolo, ele participava desse grupo especial chamado Sinédrio. Terceiro, Paulo, quando se converteu, enfrentou muita dificuldade para ser aceito pelos líderes cristãos. Quarto, Paulo teve que inclusive fugir para Tarso depois de estar em Jerusalém com o risco de perder a própria vida. A história de Paulo está incrível e vai ficar ainda melhor. Nas próximas lições a gente vai estudar sobre como começou o ministério dele de verdade e quais foram os desafios que ele enfrentou para disseminar a palavra de Deus. Então já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. Um abraço, galera. Até semana que vem. Tchau!